Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Aliás, eu queria chamar muito a sua atenção a esta mensagem, especialmente você que está em busca de crescimento, né? Seja no ministério, seja você que busca o crescimento para a sua empresa, para os seus negócios. Você vai ver aqui na palavra de Deus que é necessário ser paciente, porque eu vou falar aqui dois tipos de crescimento. Seja você um pregador, não sei, você que está em busca de crescimento, você que está em busca de uma mudança, você vai perceber que essa mudança Deus a preparou sim para você, mas é necessário respeitá-la ao tempo, esperá-la ao tempo, porque é o tempo para todo propósito. Não precisa ter pressa, só precisa confiar no Senhor, porque no tempo certo tudo vai estar em suas mãos, como Deus te prometeu. Mas é necessário ser paciente. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. Isso aqui é uma palavra pastoral para todos aqueles, como eu falei, que desejam crescimento, mas que talvez está se antecipando, ponhando o carro na frente dos bois, não quer esperar, está tentando do seu jeito próprio, trazendo problema para si e talvez não está nem se dando conta. E você vai ver aqui com alguém, quando se antecipa ou enfia os pés pelas mãos, na verdade você está trazendo um problema para si próprio e não percebe. Nada mais é que laço, armadilha do adversário, quando alguém coloca o carro na frente dos bois e muitas vezes nem se dá conta. Ezequiel 19, versículo 10, diz assim: tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, plantada à borda. Ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Queridos irmãos, se você prestou bem atenção na mensagem, no início, tua mãe de sua natureza, primeiro está mencionando aqui sobre a mãe igreja, e se fala da natureza humana ou natureza divina. Sua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas. Ou seja, sabe aquela pessoa que é plantada junto às águas, como uma árvore plantada junto às águas? As muitas águas é Cristo. E a árvore, no caso a igreja, que a Bíblia se refere, a mãe, a mãe de sua natureza, a mãe igreja, plantada junto às águas, que é Cristo. E o fato de estar plantada junto às muitas águas, que é Cristo, a Bíblia diz que cresceu, tornou-se uma árvore frondosa, floresceu, deu lindos ramos, galhos fortes e frutos belíssimos ou preciosos, como você bem preferir. Mas a Bíblia também diz aqui, no versículo 11, que elevou-se ou tornou-se orgulhosos, arrogante, ou ignorantes ou inúteis, pelo simples fato da árvore ter crescido, ter florescido, de os ramos belos, galhos fortes e frutos preciosos. Quando a árvore, está se falando da igreja, encontrou-se crescendo de maneira precipitada, crescendo a todo vapor, crescendo de maneira equivocada. Veja que aqui está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, mas crescendo de forma inadequada. Porque a mãe, diz a palavra, estava plantada junto às muitas águas. As muitas águas está se falando de Cristo. Ou seja, essa mãe aqui, ela estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. A única falha aqui é que estava crescendo de forma equivocada.
crescendo a todo vapor, crescendo de forma equivocada ou de forma inadequada, pelo simples fato de estar crescendo pela sua própria natureza, como diz aqui, a mãe de sua natureza, estava crescendo por meio da natureza humana e não por meio da natureza divina. E o crescimento que nos é dado a alguém por meio da natureza humana não é crescimento, é arapuca, é laço, é armadilha. E eu preciso lhe dizer que o adversário não dá nada de graça a ninguém. Teoricamente se falando, ele convence as pessoas de que ela está certa. Foi o caso desse daqui. A árvore estava florescendo de forma grandiosa. A árvore estava florescendo a todo vapor. Na proporção que a árvore florescia, os ramos se tornavam cada vez mais lindos. E os galhos iam se tornando cada vez mais fortes. E preciosos eram os frutos. E aí elevou-se a estatura desta árvore, ou seja, tornou-se orgulhosa, não ouvia mais. Tornou-se orgulhosa, achava que estava no caminho certo, porque as coisas teoricamente estavam dando certo. Começou a se lançar, porque quando algo está dando certo na vida de um alguém, logo, se um alguém não ora para ter a direção de Deus, o adversário vai enganar. Foi esse caso aqui, pensou assim, não, a árvore está florescendo, os galhos são fortes, os ramos são lindos, os frutos são preciosos. Deus está nessa causa. Ora, se tudo está dando certo, Deus é comigo. Se tudo está dando certo, Deus está me honrando, Deus está me abençoando. Não é assim que muitos pensam? Nem sempre. O fato de, teoricamente falando, muitas vezes as coisas parecer estar dando certo, não significa que nem sempre Deus vai estar por detrás de tudo. Porque muitas vezes pode ser armadilha, muitas vezes pode ser laço, pode ser arapuca. E aí o fato das coisas aparentemente estar dando tudo certo, muitas pessoas se lançam. Já que está dando tudo certo, é Deus que está me abençoando, é Deus que está me honrando. E aí se lançava aquele sujeito que abre uma empresa hoje, amanhã já quer abrir outra, depois outra, e nem percebe que na verdade aquilo ali está sendo uma armadilha na vida dele próprio. Assim é o pastor, ele abre uma igreja hoje, outra depois e sucessivamente. Nem consegue perceber que aquilo ali está sendo um laço na vida dele. Por isso eu disse no início, que isso aqui é uma palavra pastoral. Percebe? A mãe de sua natureza, plantada junto às muitas águas. Você estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, a pessoa do Espírito Santo. Só estava agindo de forma errada. Só estava agindo de forma precipitada, porque estava crescendo através da natureza humana e não por meio da natureza divina. E como falei, o crescimento que nos é dado por meio da natureza humana é laço, é arapuca, é armadilha. O crescimento que é dado por meio da natureza humana. Agora, o crescimento que é dado por meio da natureza divina, esse é o crescimento que vem de Deus, é o crescimento que vem do Todo-Poderoso. E se você for observar, no versículo de número 12, diz assim, mas foi arrancada com furor e lançada por terra. Veja que era uma árvore que estava florescendo a todo vapor, os galhos cada vez mais fortes, os ramos cada vez mais lindos, os frutos cada vez mais preciosos. E a árvore foi crescendo, florescendo, frutificando, se lançando. Deus está nesse negócio, Deus está nessa causa, tudo está dando certo, a árvore está bonita, as coisas estão acontecendo, foi se lançando. Mas do nada, a árvore que estava florescendo, os galhos que eram fortes, os ramos que eram lindos, os frutos que eram preciosos, agora a árvore foi arrancada com furor, lançada por terra. O vento oriental secou-lhe os frutos, porque era podre, quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. A árvore preciosa que florescia, os galhos que era forte, os ramos que era belo, os frutos que era precioso, foi arrancada, lançada por terra, os galhos secou-se, os frutos produziu, e a Bíblia diz que o fogo os consumiu. Agora pouco estava todo vapor. Deus está nessa causa. Agora há pouco estava todo vapor. Deus está me abençoando. Deus está me honrando. Tudo está dando certo. Nem sempre quando as coisas supostamente estão dando certo é Deus que está por detrás. É laço muitas vezes.
E algumas pessoas o adversário cega e elas não conseguem perceber que tem coisa que é armadilha, que é arapuca. O fato das coisas aparentemente estar dando certo em determinados momentos nem sempre significa que Deus está por detrás, queridos. Ou seja, eu estou dizendo que tem crescimento que não é crescimento. Tem crescimento que é maldição. É laço do adversário. É o adversário dando corda, convencendo determinadas pessoas e elas vão se lançando naquilo que o adversário propõe. Então você que está esperando o crescimento, repito, seja na vida financeira, na vida espiritual, no seu ministério, na sua empresa, nunca procure o crescimento que os é dado por meio da natureza humana, ou seja, aquele que vem por conta própria, mas aquele que vem das mãos do Todo-Poderoso. Eu estou dizendo, seja paciente, tenha calma. Há tempo para todo propósito. Não enfie os pés pelas mãos, não faça loucura, não coloque o carro na frente dos bois, porque tem gente que não espera. Tem gente que prefere deixar de lado o crescimento que é dado por meio da natureza divina e tenta fazer do seu jeito próprio, por meio da natureza humana. E o que vem por meio da natureza humana é armadilha, mas o que vem por meio da natureza divina, isso sim é bênção de Deus na vida daquele que espera. Então, se você quer ser honrado, abençoado de fato e de verdade, aprenda a esperar em Deus. Aprenda a confiar, ser paciente, ter calma, respeitar o processo, respeitar o tempo, porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu sobre a terra. Espere no Senhor, tenha calma, confie no Senhor. Ao tempo certo que Ele prometeu vai estar nas suas mãos. Não enfie os pés pelas mãos, senão você vai estar colocando tudo a perder. Aqui aparentemente esse crescimento, quando alguém não vê pelos olhos do Espírito, eu pensava em de Deus, como aqui pensava. A árvore está florescendo, o ramo é lindo, os galhos é forte, os frutos é precioso, Deus está por detrás, Deus está me abençoando. Do nada a árvore foi cortada e caiu por terra, o ramo secou, os galhos secou-se totalmente, os frutos preciosos apodreceu, teve que ser lançado ao fogo para ser queimado. No final do versículo 12, foi tudo consumido, agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. A pessoa que procura crescer por meio da natureza humana vive no deserto, nunca sai do deserto, é saindo de uma armadilha e caindo em outra, saindo de um laço e caindo em outro. Por quê? Porque não aprendeu a esperar em Deus ainda. No versículo 14, para finalizar, dos galhos do seu ramo saiu fogo que consumiu o seu fruto. Dos galhos do ramo saiu fogo que consumiu os próprios frutos, né? De maneira que já não há nele galho forte, que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação, e ficará servindo de lamentação. Por que é uma lamentação e ficará servindo de lamentação? Porque tem pessoas que vivem a lamentar a vida inteira, só vivem lamentando. E por que muitas pessoas vivem lamentando? Porque está querendo crescer pela natureza humana, não respeitando o processo, não respeitando o tempo, querendo fazer as coisas do seu jeito próprio. Querendo crescer por meio da natureza humana e não esperando o crescimento que está vindo por meio da natureza divina. E o crescimento que vem por meio da natureza humana é armadilha, é laço. Mas o crescimento que vem por meio da natureza divina, esse é o que Deus tem preparado para você. Então espere, tenha calma, seja paciente, espere o crescimento que vem de Deus e não o crescimento que vem por meio da natureza humana. Porque o crescimento da natureza humana é armadilha, mas o crescimento que vem por meio da natureza divina, isso aqui para você Deus ele tem preparado. Então tenha paciência, tenha calma, espere, respeite o processo, respeite o tempo, que na hora certa, o que Deus te prometeu vai estar nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Não seja como esse daqui, que infelizmente, por não ver pelos olhos do Espírito, foi se lançando e aparentemente se falando, estava vendo o crescimento, só que era um crescimento equivocado, era armadilha em forma de crescimento. E quando alguém não consegue perceber isso, vive no deserto a vida toda. Tá bom? Quero orar para você agora. Querido Deus, amado e todo-poderoso Pai, Senhor Jesus, eu oro por aqueles que me ouvem do outro lado. Senhor, vai de encontro à necessidade desta pessoa, porque diz a Tua palavra que o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus
cada uma das vossas necessidades. E eu não sei quem é este homem, esta mulher que me ouve. Também não sei qual é a necessidade de cada um. Eu só peço que o Senhor vá de encontro a eles e que o Senhor possa suprir, seja na saúde, seja na vida espiritual, mental, financeira, familiar, onde quer que esta pessoa tenha uma necessidade, que o Senhor possa suprir. Liberta da insônia, da depressão, liberta da opressão que sufoca, liberta a pessoa que toma medicamentos controlados. Senhor, entra no quarto de oração, no leito hospitalar, na UTI, no presídio de segurança máxima, aonde houver alguém sofrendo, que seja alcançado, que sejam curados, que sejam livres, que a tua mão poderosa seja como refrigério na alma de cada pessoa que me ouve. Peço isso ao Senhor e assim já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui, mas aonde quer que você me ouça, que Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.